Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes Agrifato. Obrigada pela sua audiência. A gente tem se sentido muito feliz com o canal, levado muita informação que nós gostamos, conversado com pessoas de muito valor, pessoas que ajudam a construir o agronegócio brasileiro, nosso setor, que alimenta aí todo o Brasil e uma parte do mundo. Então, obrigada aí pela sua audiência. Por favor, compartilhem com quem vocês acham que mereça ver esse conteúdo, para quem possa ser interessante. Clica no sininho aí para ativar as notificações, siga a gente no canal, mandem comentários, por favor, isso é importante, essa interação de vocês, para nós sabermos que vocês estão aí, para a gente receber as perguntas de vocês, trazer convidados que vocês queiram escutar também, e é isso aí, tá bom? Hoje estou aqui com um profissional muito especial, uma pessoa que fazia já um tempo que eu estava querendo trazer, Dr. Ernesto Kouser, obrigada por ter aceitado o convite. Ele que é colega, veterinário, ele que é gerente de produtos da Datamars e que arrumou um tempinho para falar aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o convite, Ernesto. Eu que agradeço, Lígia. É uma honra e um prazer estar aqui com você. E bora lá, sim. Vamos embora, né? Bora lá. Me conta um negócio, como é que você caiu na veterinária? Olha, eu sou nascido em Presidente Epitácio, região de Presidente Prudente, de pais professores, né? Mas eu tenho um tio e padrinho que tinha fazenda e todas as férias da minha vida, meus pais mudaram comigo, né? Eu fui fazer 5 anos de idade no litoral de São Paulo, e só que todas as férias da minha vida eu passava na fazenda desse meu tio e padrinho, com o filho dele, o meu primo mais velho, então eram meus ídolos, e eu resolvi que eu queria aquela vida para mim, de viver na fazenda, de viver esse estilo de vida. E fui fazer vestibular, queria fazer vestibular lá em Prudente para poder justamente frequentar essa fazenda do meu tio, e foi o que eu fiz. Eu passei lá, perto da família, meus pais continuaram no litoral, estão lá até hoje, minha mãe, né, que meu pai faleceu, mas foi por causa disso, por causa da vivência com esse meu tio e padrinho, eu vivia na fazenda lá. Ah, que legal. E deixa eu fazer uma pergunta que, para mim, pessoalmente, é muito interessante, porque eu sou colega também, e eu vejo a sua abordagem ela trazer muito a questão da eficiência do pastejo, e não só a eficiência da produção de pasto. E, normalmente, a gente se divide, né, em veterinário, agrônomo, zootecnista. Então, eu vejo muitas pessoas focando na área de nutrição, eu vejo muitas pessoas, principalmente os agrônomos, focando na parte de produção e eficiência, né, de produção adequada de pasto. E a gente acaba caindo, dentro da academia, muito pouco na eficiência de pastejo, né? Em fazer aquele animal, aquele organismo, fazer o uso adequado daquela pastagem bem produzida. Onde que te deu essa luz? Em que parte ali que te deu essa luz? Porque a gente não é apresentado dessa forma, né? Para essa área aí, que eu acho que combina o animal, a nutrição e o pasto. Então, eu vou fazer 29 anos de formado agora. Assim, vale lembrar que eu, meu primeiro trabalho, com uma semana de formado, um professor meu foi me buscar em casa para uma vaga da extinta Ródia, quando lançaram o Top Line. Então, eu fui o primeiro promotor do Top Line aqui no estado de São Paulo. E assim, era um produto de R$500, vamos falar de dinheiro de hoje, contra um de 30. Ou seja, eu tinha que achar argumentos para vender esse meu produto. E de lá para cá, eu sempre trabalhei na área comercial, desde esse meu primeiro emprego, né, de promotora, gerente nacional de vendas, só que eu nunca trabalhei com produtos com demanda pronta. Eu sempre tive que achar argumentos para poder vender meu produto. E há 12 anos atrás, 13 agora, exatamente em janeiro, faz 13 anos, eu fui convidado para trabalhar na Trutest, que é da Nova Zelândia, que depois a gente foi vendido para a Datamars, que é da Suíça, mas como a Trutest, que é dona da marca Speedwrite, que é da qual eu sou gerente nacional, eu tive a oportunidade de ir para a Nova Zelândia. E aí eu fui entender para que serve a cerca elétrica. Sabe que antes de ser um cercamento barato, ela é ferramenta de pastejo, para comandar os animais em pastejo. E aí fui comparando como é que era os animais em pastejo lá e cá.
E foi isso que me despertou. Eu falei assim, por que no Brasil a gente não tem a dor de perder pasto e na Nova Zelândia tem total dor? E a explicação, assim, é porque tem pouco. A Nova Zelândia é uma carestia porque tem neve, seca, morro, mão de obra cara, não tem grãos. Ou seja, a dor faz o remédio. Se eu tenho pouco, eu melhor gerencio o pouco que eu tenho. E acho que também isso responde por que no Brasil a gente não cuidou desse insumo pasto, porque é abundante. Sabe? Então, não é uma dor no brasileiro perder pasto. E virou um bordão meu, né? Que quem domina a cerca elétrica está proibido perder pasto, porque realmente não é uma dor. Ah, vai nascer de novo. Então, eu venho provocando o mercado desde então para, poxa vida, nós estamos largando para trás o principal insumo nosso, e a lógica seria, né, para todo mundo da zootecnia, a primeira coisa é comida. Então, a lógica seria, estou tirando o melhor proveito possível do meu pasto, sem degradá-lo, ou seja, eu estou conseguindo extrair o máximo dele, que é o que a Nova Zelândia tenta fazer insistentemente, todo dia, porque é tudo mais difícil lá, e não tem grão, né? Então eles tentam tirar o máximo possível sem degradar. Né? Depois disso é que se suplementaria. Só que no Brasil a gente faz o inverso. A gente maneja mal e acaba usando o suplemento como remédio para o mau manejo. E esse pasto mal manejado degrada e eu reformo. Então, assim, está errado. Essa pecuária de suplementação compensatória e reforma frequente está errado. E esse tem sido meu dedo na ferida. E nada mais é do que você mostrar o problema para vender minha solução. Então, assim, mas ao mesmo tempo isso é gratificante, Lígia, porque é óbvio que eu tenho interesse comercial. Só que é óbvio também que eu estou fazendo bem. Se eu ensino esse cara ao usar a cerca elétrica, comandar melhor os animais em pastejo, ele vai degradar menos, ele vai aproveitar mais. Então, essa é a real sustentabilidade que a gente propõe. Se você tem uma fazenda em que você maneja bem a degradação que vem do uso da pastagem, você há de convir comigo que, por mais que você tenha o interesse comercial, você está agindo por um bem, exato, né, comum. Então, assim, eu te vendo, mas olha a sua fazenda como ela está. Estou te ajudando, sabe? Ela está de pé, né? Vamos falar de uma fazenda que está de pé, não está uma fazenda que está degradada. E acho que esse é o ponto que eu acho bastante interessante, porque a gente aprende a recuperar, a gente aprende a parte da nutrição, mas a gente nunca aprende a casar os dois. Então, e gozado que, assim, a gente tem noção do erro, só não tem a solução. A solução. Porque a gente sabe que piquetes grandes, tem trabalhos, um monte aí, piquetes grandes, você vai normalmente ter pasto rapado perto da aguada e passado no fundo. E a gente sabe disso e vê isso todo dia. A gente sabe que eu tenho um vídeo do André Novo, da Embrapa de São Carlos, que ele fez um time-lapse numa mombaça, que em 2 horas esse mombaça cresce 3, 4 centímetros. E aí, sim, você acha que esse animal vai preferir comer aquele brotinho novo ou a folha madura? Ele não vai sair do lugar. Ele vai ficar ali. Então, ele acaba matando essa planta perto da aguada e não consumindo o fundo. Então, e a gente vê isso todo dia. E a solução para isso seria reduzir o tamanho dessas áreas para comandar melhor esse pastejo. Só que nos ensinaram a cerca elétrica? Não. Não. Então, assim, fazer piquetes pequenos com cerca convencional é possível? Não. Então, a turma vem trabalhando com as ferramentas que tem. E tem sido suplementação e reforma. Sim, então, a diferença entre a fazenda tecnificada e a não tecnificada é que a tecnificada suplementa melhor e tem no orçamento a reforma. A não tecnificada suplementa mal e não reforma, só está empobrecendo e degradando. Mas ambas degradam, ambas manejam mal. Então, literalmente, esse tem sido meu dedo na ferida, porque, assim, não que a cerca elétrica seja mais importante do que fertilidade de solo, do que a planta, mas ela é mais um dente da engrenagem, que a gente não aprendeu. Então, não é culpa nossa, eu falo nossa porque eu também não sabia nada, há 13 anos atrás eu não sabia a função do isolador de canto, do isolador de linha, sabe? Isso que eu estava fazendo todo dia, mas não sabia.
como é que funcionava o choque, como é que, sabe? E a cerca elétrica é mais um dente na engrenagem, que faz a gente ser mais eficiente. Então, se você for para Nova Zelândia e falar, olha, eu sou doutor em solo, doutor em forragem, doutor em produção animal, só a cerca elétrica eu não sei. Você não sabe nada lá. Você não sabe nada, porque assim, na Nova Zelândia se faz pastejo em breaks, no mínimo duas trocas por dia, sabe? Lote de 600 animais, com 2 trocas por dia na cerquinha elétrica móvel, sabe? Então, no meio do ano, se faz pastejo de leguminosas, pastejo de beterraba, pastejo de couve, tudo no strip grazing, que a cerquinha vai andando várias vezes ao dia. Então, assim, a cerca elétrica é mais um dente da engrenagem, que faz você colher melhor o seu pasto. Então, e eu acho que esse é o grande segredo, né? Porque imagina o desperdício, esses piquetes grandes, que tradicionalmente exigem muito investimento, tanto pela reforma quanto pelo cercamento, por exemplo. E aí você vem diluindo ou reduzindo muito com uma cerca que hoje a gente começa a entender que é móvel, né? É um investimento. Você tem um investimento ali um pouco maior, acho que talvez de mão de obra, de ficar manejando aquilo, mas na eficiência de colheita fica uma coisa impressionante, né? Então, e eu te falo que nós fizemos lá em casa. Que legal. Sabe, por sinal, pela sua equipe, né? Que legal, assim. E trouxe uma transformação para a gente. Você sabe que a primeira coisa que vem na cabeça, aumenta a mão de obra. Né? Eu tenho fazendas de clientes aí com uma pessoa para 1.000, para 2.000 cabeças. Sabe? Trocando várias vezes por dia esses animais. Assim, e aí você está fazendo E o gado vai acostumando, né? E o gado fica manso. O gado vai ficando manso, já sabe. Engorda mais. É só... Assim, o cara não liga de ter um funcionário para levar a ração 2, 3 vezes por dia. Mas acha um cúmulo ter um funcionário para que seja 1, 2 ou... né? Bom falar isso. Eu tenho clientes hoje que estão trocando 2.000 cabeças 8 vezes por dia. Eu tenho clientes trocando a cada 2 dias. Assim, a gente sabe que quanto menor o tamanho da parcela, quanto menor o período de ocupação, melhor vai ser essa eficiência da colheita. Então, quanto mais justo, ajustado eu fizer isso, mais eu vou fazer com menos. Mas, não, né? Normalmente o cara começa, minha equipe não vai dar conta dessas trocas, vou fazer uma vez a cada 2 dias, e ele vai aprendendo, e vai começando a olhar esse capim, vai vendo que cortou melhor, sabe, cortou mais uniforme, respeitou a fisiologia da planta, né? E começa a produzir mais, e ele vai encurtando o período de ocupação, e vai aumentando a produtividade. Eu uso sempre um exemplo, que eu acho que eu vi a Aline primeira vez falando isso. Aline Kerley. Por sinal, tem um episódio aqui com a gente. Eu assisti, muito especial. Muito bom, muito legal. Especial. Sou fã deles. Beijo, Aline. Eu sou fã deles. Eu também. Que ela fala assim, você não faz uma silagem e desencapa ela e solta o gado em cima dela. Você vai ter muita perda, esterco, pisoteio, você corta fatias. Então, você fazer o passeio em faixa é dar fatias do seu pasto com menos pisoteio, com menos esterco, sabe? Ou seja, é só vantagens. Ernesto, mas eu não tenho equipe, é muito comum isso, eu não tenho equipe. Cara, tem. Mas a cultura nossa acha que levar a pessoa para dar ração pode levar a pessoa para trocar os animais, que é um carretel, sabe, muito rápido, muito prático. E assim, por que eu insisto tanto no cerca móvel? Porque é a mais lógica. Porque mesmo que eu tenha piquetes por mais iguais em tamanho que sejam, eu tenho manchas de produtividade na fazenda. Então, eu só tenho piquetes de 5 hectares. Só que vai ter um piquete de 5 hectares que produz o dobro do outro. Agora, se eu tô com cerca móvel, eu vou ajustar a oferta e a demanda, aumentando e diminuindo o tamanho da faixa. Então, eu passo a ser o mais preciso possível, com menos desperdício possível. Mas eu vou ter o cara ali. E esse cara ali que é muito louco, porque as pessoas assustam. Eu não tenho mão de obra. Cara, tem. Basta treinar essa pessoa. E eu, particularmente, acho o investimento em cerca elétrica relativamente muito baixo. Quando a gente compara com outros métodos, vamos falar, mais tradicionais. Eu acho ele relativamente baixo, porque você acaba diluindo ele numa área maior, porque você está falando de uma estrutura móvel. Então, na verdade, a cerca elétrica vive ainda no Brasil. Eu estou há 13 anos tentando desmistificar isso,
né? Mas ainda vive muito preconceito. Por quê? Por N casos de insucesso, a turma tentou usar de forma errada e deu errado. Sabe? Não tem tecnologia que dá certo fazendo errado. E a gente fez errado por muitos anos. E esse cara que tentou usar criou esse preconceito e ele não quer usar. Ou aí ele acaba fazendo, vai que a cerca elétrica não funciona, eu vou fazer uma cerca mista. Então, eu vou reforçar ela um pouco mais estruturalmente, para caso o choque falhe, a estrutura segura. Isso não é cerca elétrica. Cerca elétrica é eu substituir estrutura, fazer cercas leves, com menos postes, maior distância de postes, com menos fios, onde eu consigo diminuir o tamanho dessas áreas, seja ela fixa ou móvel, para melhor comandar os animais em pastejo. Que o conceito antigo de cerca elétrica na minha cabeça é o de só conter os animais ali num piquete fixo. E hoje o que a gente está aprendendo é que ela nos ajuda, ela nos traz uma eficiência de pastejo maior, em que eu aproveito mais a colheita desse pasto. Então, como é que o Brasil tem feito quando ele... E aí eu preciso aglomerar os animais, né? Exato. Como é que o Brasil tem feito quando se percebe que está mal cortado, aquela história de rapado na frente, passado no fundo? Aumenta a lotação. E aí, primeiro, quando você mistura lotes, vai dar caca. Mas a caca maior é porque aumenta ainda mais a degradação. A pressão naquele local. Naquele local que vai matar mais rápido aquele... E o certo seria reduzir o tamanho dessa área. Aí vem a água, né? Putz, mas para eu reduzir o tamanho da área, eu vou ter que ter muito mais bebedouro, e bebedouro é caro. Para isso que tem bebedouro móvel. Sabe? Mas, novamente, é um investimento. Que seja fixo ou móvel, um bebedouro se paga, tem custo-benefício. Nós estamos falando... Não, água é tudo, né? Não, mas nós estamos falando... Você que é a mulher dos números. Uma arroba a pasto vai ter um custo aí R$100. E uma arroba confinada, mais de 200. Estou certo? Não estou? Então, assim, por que eu não insisto em tentar produzir o máximo possível de arrobas a pasto e entrego o jogo e vou logo para o suplementado? Nós estamos falando, vamos lá, de um ganho médio diário em animais machos recriados, aí vamos falar numa recria, de mais ou menos quanto? Uma média, eu sei que vai depender da fazenda, vai depender da região, vai depender do gado, mas a gente consegue chegar em quanto de ganho médio diário na safra, por exemplo, na época das chuvas? Mais de quilo, mas 1 quilo fácil, sabe? Fácil. 1 quilo fácil, sabe? E nós estamos falando no confinamento de quanto, mais ou menos, em média? 1,5 kg, 2 kg, né? Pois é. Né? Eu tenho um caso bem bacana de um cliente grande meu que eu o convenci a fazer cerca elétrica móvel num pivô central de 180 hectares no Goiás. E ele naquela velha, Ernesto, a troca é complicada, eu vou deixar um período de 3 dias. A cada 3 dias eu troco. O que a gente fez, então, nesse pivô? A gente só fez a cerca do perímetro e da praça de alimentação. Uma cerca elétrica leve, com 3 fios, com poste a cada 25 metros. Então, ficou muito barata. E essas 2.000 cabeças ficaram dentro de uma pizza. Então, o piqueteamento... E eu rodando ali a cada 3 dias. O piqueteamento não existiu, então os animais ficavam dentro da pizza e eu trocava, né, a cada 3 dias, troco uma linha e põe outra. Super rápido. Só que com 3 dias, eles perceberam que pisoteou demais, esterco, urina, o gado estava deixando de comer muita coisa. Um dia é muito para a minha equipe. Eu vou deixar em 2. Era uma recria. E aí, arredondou. A equipe aprendeu, ficou redondo o processo, ficou fácil de trabalhar, pôr e tirar, papapá. Daqui a pouco eles me ligam, felizes da vida, porque descobriram que nesse pivô de 180 hectares tinha manchas de maior produtividade. E aí eles se deram conta que naquela área que produzia mais capim, fazia uma pizza menor. Naquela área que produzia menos capim, fazia uma pizza maior. Ajuste fino. Ajuste fino por área, que é muito mais lógico. Agora, vamos lá. Acho que faz parte do processo mesmo, de você microconhecer a área
estabelecer processos, se habituar com os processos, os animais se habituarem com o processo e aí a coisa começar a engrenar. Não tem uma solução perfeita do dia para a noite. Amadurecendo a equipe, amadurecendo a técnica, amadurecendo tudo, amadurecendo o conhecimento. Isso. E assim, é a parte mais legal. Era uma recria que eles estavam preparando os animais para confinamento. Tá? O desempenho veio carga alta, né? Lotação alta, ganho individual GMD alto. Eles reduziram o que eles tinham programado de confinamento 25 dias. Naquela época estava R$20 a diária. 25 dias, R$20, 2.000 cabeças. R$1 milhão que ele deixou de gastar. Lígia, esse dinheiro está na mesa. Se você colocar pelo custo ali do pasto, você compensar um pelo outro, talvez tenha economizado aí uns 700 mil, 500 mil, que seja. Entendeu? Esse dinheiro está na mesa. Sobrou. E o brasileiro perde por não buscar essa eficiência de colheita. E eu estou falando em período de ocupação de 2 dias. Então, quanto mais fino, ajustado, melhor seria o desempenho por área. Você entende? Então, assim, daí que vem, né? Quando o cara domina a cerca elétrica, ele passa a ser dono do processo. E aí ele que vai determinar o resíduo que ele quer deixar, né? A altura de saída, a altura de entrada. Como aquilo se adequa ao pasto dele? Respeitando a fisiologia da planta, sabe? Então, eu estou em estação de monta. Eu vou fazer um passeio de desponte, vou deixar essas fêmeas só comer a pontinha para mais proteína, mais cio, sabe? Vou deixar ela selecionar um pouquinho mais, sabe? Mediona, 50% da planta, vou tentar cortar um homogêneo. Não. Até para fazer um desafio, às vezes, né? Reprodutivo para aqueles animais, selecionar por rusticidade. Não, tem os seus objetivos também ali, assim, né? Eu sou dono do processo, né? Por exemplo, eu deixei passar, estou com muito talo, vou botar umas vacas aqui agora para dar uma detonada para que essa planta nasça com uma estrutura melhor, com folha mais de baixo, com menos talo. Então, assim, entende como eu consigo ser dono do processo, né? Respeitando o animal e respeitando a planta. Mas para isso você precisa conhecer a sua fazenda, o que você precisa e o que aqueles animais precisam. E o cara que não comanda o processo tenta acertar na média. Sabe? Na mediona e tal. E a média é muito longe do ótimo. É muito longe do ótimo. Sabe? É muito estranho porque... Bom, média de lotação no Brasil, de produtividade, desculpa, é menos de 5 arrobas por hectare por ano. Se a gente mirar na média, nós estamos danados. Eu estou dando exemplo sempre, mas essa também é covardia. Eu estou com um cliente, pessoal da Ciaune, lá no Ceará, um pivô central, pivô no Ceará, né? Então, por isso que eu falo que é covardia, porque sol pleno o ano inteiro, água na medida certa, está com 20 UA, com lanche, com suplementação, sabe? Mas com 20 UA, cara. Assim, por que essas pessoas se contentam com 1 UA? Assim, e o mais louco, essa fazenda, e essa provocação que eu faço, essa fazenda com 1 UA tem um confinamento de primeira, tecnificado, robotizado, sabe? Ou seja, tecnologia... Baita do investimento imobilizado. A tecnologia para o confinamento dele é de ponta. E o pasto com 1 UA. Aonde a gente errou, que a gente tem uma pecuária de precisão no coxo, e não tem uma pecuária de precisão a pasto. É porque o coxo bate. É fácil, né? O pasto bate menos. Então, ali no coxo, se você não fizer o ajuste fino, você morre rapidinho. No pasto, nós vamos... Você sabe que eu tenho 50% do custo do confinamento, você vai levando, né? Então, no coxo é mais fácil, né? Matemático, né? Você põe e tira tudo é mais fácil do que no pasto. E para exemplificar o quão difícil é o manejo de pastagens, eu uso um vídeo meu do Matheus, que ele morou na Nova Zelândia há muitos anos, em que ele chega para trocar 600 vacas de breaks, que é o passeio em faixa deles lá. Eles estavam dando naquele período do ano, com aquele clima, com aquele solo, 2 hectares para essas 600 vacas, de cerca móvel, né? De parcela de cerca móvel. No que ele chega para fazer a troca da manhã, de 12 em 12 horas, ele percebe que o resíduo ficou maior do que ele predeterminou.
E eles lá não têm fazenda na Nova Zelândia, que não tem aquele plate meter, aquele prato medidor de matéria seca, que faz o papel do quadrado, que você corta e seca para saber quanto de matéria seca está produzindo. Eles usam imagem de satélite, tarado da reguinha, ninguém lá anda sem uma reguinha medindo o pasto, e um olho treinado desse pastor que está todo dia medindo isso. E ele chega para fazer essa troca e ele viu que ele errou. E a azevém, que é uma planta mais dócil, né? Então, olha só, a azevém, todas as estratégias de medição, e mesmo assim ele errou. Nós aqui nas plantas tropicais é muito mais difícil. Então, assim, isso explica... Fora a agressividade do crescimento no então, verão, porque, assim, absurdo. Explode, né? Isso explica por que a gente faz menos, porque é mais difícil. Só que, em contrapartida, nós estamos falando de 3 toneladas de matéria seca por hectare contra 30 das nossas tropicais. Então, assim, é mais difícil, mas a oportunidade é gigantesca. É gigantesca. Então, e a gente desperdiça isso, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta bem basicona, assim, para você, acho que é uma pergunta didática. O que significa, qual que é o conceito de eficiência de pastejo? Como que você define isso? Você colher o que você determinou colher, né? Mas antes disso, pessoal, é tão complexo no Brasil que até outro dia uma discussão com um pesquisador, Ernesto, não existe 100% de precisão de colheita. Lógico que existe. Não, mas tem o resíduo, mas o resíduo não é pasto. Se é para eu entrar com 40 e sair com 20, e naquele piquete eu acertei praticamente todo ele entrar com 40 e sair com 20, eu colhi todo o meu extrato pastejável. Resíduo não é pasto. Então, até isso conceitualmente é complexo, e isso confunde as pessoas. Eu só posso colher 50%. Então, eu rapo 50% e não colho os outros 50%. É isso? Então, né? Ou seja, eficiência de colheita é eu acertar a minha meta de pastejo. Tá? Da melhor maneira possível. Você sabia, assim, é tão novo no Brasil essa história de comandar o pastejo, que essa turma do pastejo em faixa está descobrindo que quando os animais veem o pastor chegando com o carretelzinho na mão para recolher a cerca, os animais, por condicionamento, defecam e passam para a parcela nova. Ou seja... Nossa, que isso é incrível. O brasileiro não sabe disso. Isso é disso. incrível. O brasileiro não sabe disso. Então, olha o tanto... Não, isso eu não tinha pensado nisso. Não... Eles, por condicionamento, eles já... Isso é incrível. Na hora que vê, parece um barulhinho de matraca, né? Clac, 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 do carretelzinho, os animais defecam antes. Tá? Então, é menos urina, menos pisoteio, menos... Tudo aduba isso, o que precisa de trás, substrato. Que é outra loucura, né? O bebedouro móvel, o Cháquer está fazendo pastejo em faixa. Você precisa fazer um vídeo disso. Não, eu fiz. Eu não vi, me manda depois, eu por fiz favor. recente. O Cháquer está fazendo o passeio móvel também, não com altíssima densidade, mas densidade média, com bebedouro móvel e coxo móvel. Cháquer, você precisa vir aqui. Que ele deu o nome para super cria regenerativa. Ele falou assim, Ernesto, o ouro é o esterco e a urina. A gente, com prazo de alimentação, eu tô deixando todo esse ouro lá fora do sistema. Não, e nós acabamos de falar isso antes de começar a gravar. A Aline reformou a fazenda dela inteira, está reformando a fazenda dela inteira com ultradenso, com esterco e urina. Exato. Reformando a fazenda. Exato. Esse é o ponto. O olhar dela é para a fazenda. Se eu estou pensando no animal, eu vou cortar a pontinha e vou dar proteína para esse animal. Se eu estou olhando para o solo, ou seja, é de quem comanda o processo. Isso é fantástico. E aí eu vejo gente falando mal, né, o cara no passeio contínuo, com pasto rapado e pasto passado, falando mal de pessoas trocando 2.000 cabeças por hectare 8 vezes por dia, fazendo 8 parcelas de 1 hectare. Esse são os dias atuais. Né? Sabe, qualquer um que se dispõe a fazer alguma coisa tá cheio de gente sem fazer nada para criticar. Então, assim, a Santanice assim mesmo. Explodiu no top 100 da Integra, sabe? Então, assim, cara, comandar o pasteiro, cuidar do seu insumo é primordial. Sabe? Eu vou acertar minha meta de manejo, eu vou tentar colher o máximo possível com menos perda possível, menos pisoteio, menos esterco, menos urina. É só vantagem. Claro. Entende? E, assim, e uma provocação que eu faço,
novamente, a gente mira muito em americano, nos Estados Unidos. Estados Unidos é referência mundial em sistemas confinados. Por quê? Porque praticamente não tem pasto. Vai ter pasto aí nos estados em torno da Flórida, o resto é neve e deserto, né? E tem muito grão. Ou seja, a cultura deles e a lógica deles os levou para a produção confinada. A Nova Zelândia é referência mundial em sistemas de pastejo. Por quê? Não tem grão, é só morro. Sabe? Então, clima e relevo impede lavoura, ou tem muito pouco lavoura, e também tem muito pouco pasto. É 4 meses de pasto. Então, eles têm que se virar com o pouco que tem. E como é que faz isso? Comandando o pastejo. Se tornar o maior exportador de carne ovina, leite do mundo. Em carne bovina, ele varia entre 5º, 6º, 7º. Não, mas é um player relevante. Sabe? Mas do tamanho de São Paulo. A Nova Zelândia, territorialmente, o tamanho de São Paulo. Como é que pode um país menor que São Paulo ser o 6º maior exportador de carne bovina do mundo? Eficiência. Alta quantidade, qualidade, custo baixo, que é o que eles têm. Né? Então, assim, a Nova Zelândia é boa de pasto porque não tem coxo, porque não tem grão, e americano é bom de coxo porque não tem pasto. Uhum. E o Brasil? A gente tem os dois. A gente tem grão e a gente tem pasto. Então, seria comum e natural encontrarmos no Brasil bons exemplos dos 2 modelos. Cara, eu ando o Brasil inteiro. A gente tem tudo aqui. Eu ando o Brasil inteiro. Fazendas em sistemas confinados, tanto leite quanto corte, não perde em nada para americano. Talvez alguns até melhores que americanos, porque a gente, mão de obra ainda é mais barata, a gente consegue dar mais tratos por dia, e aí melhora o desempenho, sabe? Então, tem vantagens. Agora, eu disse para você que na Nova Zelândia não tem fazenda que não dá pasto na régua. Quantas fazendas você conhece no Brasil que dá pasto na régua? Que entra e sai das suas parcelas, sempre acertando as metas de manejo. Cara, eu conto nos dedos ainda, sabe? É muito pouca. E onde está o problema? Por que eu sou profissional de coxo e amador de pasto? Né? A gente não aprendeu a preparar o solo, a gente não aprendeu a escolher a forrageira ideal, a gente não aprendeu as alturas de entrada e saída dessa forrageira. Mesmo sabendo isso, fazendas tecnificadas estão degradando, estão perdendo pasto. Mas o confinamento dela é de primeiro mundo. Então, é uma questão cultural que a gente vai demorar ainda para reverter esse quadro. Primeiro tem que superar esse preconceito da cerca elétrica, que é a ferramenta que vai me permitir ter esse ajuste fino do pastejo. Sem ela, eu nunca vou conseguir fazer o ajuste fino do pastejo. Eu vou piquetear de aroeira a minha fazenda inteira. Não dá, né? O custo é inviável. E isso que você está falando vem em linha com esse assunto, que eu bato muito nesse assunto, que é a exigência ambiental que colocam em cima da nossa atividade, né? A pecuária, que teoricamente brasileira, é responsável por 3% das emissões de CO2 do mundo. Se o CO2 é o problema, diminuir 30% das emissões brasileiras pela pecuária, assim, vai fazer diferença nenhuma. Porque 0,9%, teve aqui o André Pirajá para falar sobre isso, 0,9%, e a interferência que isso tem no CO2 atmosférico global, como diz ele, nem entra na planilha. Mas nós, se a gente bater nisso, a gente parece louco, né? Eles chamam de negacionista, a gente tem essa palavra, esse neologismo, né? Mas o que você está falando tem muito a ver com o que se defende, uma expressão moderna, que é a pecuária regenerativa. A agricultura e a pecuária, elas precisam ser regenerativas. Puxa vida, estou falando em economizar em reformas, estou falando numa pecuária que ela própria aduba a área, eficiência, economia de área, por consequência. É tudo que a Europa exige da gente, não faz, e nós temos um potencial gigante para fazer, porque nós temos recurso. Esse capim sempre crescendo e sequestrando carbono, né? Então, assim, primeiro ponto, né? Fazenda com pasto degradado não é sustentável. Não, mas tá com os dias contados, né, Ernesto? Vamos lá. O pessoal bota meta pra gente de ir lá. Eu falo, gente, essa fazenda não é economicamente viável mais. Mas, Lígia... Ela vem diminuindo, né? Tem aquele plano do governo de reformar 40 milhões de hectares, e eu consegui, via Consulado da Nova Zelândia,
uma reunião em Brasília, visitei o Ministério da Agricultura, um monte de entidades em Brasília com o pessoal da Nova Zelândia, querendo propor para eles, moçada, estou trazendo aqui os maiores experts de manejo de pastagens. Vocês estão propondo reformar 40 milhões de hectares sem perceber que vai ter um grande desperdício disso no meio. Que o problema não... reformar e não corrigir manejo, eu estou enxugando gelo. Sabe? Então, meu medo é esse. Eu fui num evento esses dias de integração lavoura-pecuária, que um cara falou lá, a integração é a solução para pastos degradados no Brasil. Falei, não, meu amigo. Para reforma, sim. Solução para pasto degradado é não deixar degradar. Depois que degradou, fantástico, excelente opção, excelente estratégia. Mas o problema é que a turma está entendendo que a degradação é inevitável. E não é. E não é. Sabe? Ou você consegue, pelo menos, aumentar a eficiência dessa reforma. Sim. Fazer durar mais tempo, fazer menos intervenções artificiais, correções artificiais. E outra nessa pegada sustentável, eu estava em Roraima, tem que falar Roraima e não Roraima. Eu fui numa fazenda um cliente nosso lá, que ele fez uma desmama lado a lado, com uma cerquinha de vergalhão, a cada 30 metros, 3 fiozinhos. E as APPs e reserva deles lá também com essa cerquinha, com 30 metros entre um vergalhão e outro, 3 fiozinhos. Aí eu peguei e contei esses 30 metros de distância entre postes e falei assim, se uma cerquinha desta aqui funciona, é sustentável eu botar um poste de madeira a cada 4 metros e 5 fios, eu usar uma mata para cercar a outra mata? Então, olha a falta... desse conhecimento está nos causando. Inclusive, quando a gente foi promulgar o Código Florestal, a briga dos ambientalistas era essa, para cercar as APPs. E aí, né, o pessoal com juízo, que entende do que está fazendo, falou, você quer cercar com o quê? Com madeira? O que vai acontecer? Eu vou precisar de madeira? Então, você sabe que está explodindo aí essa pressão, principalmente no bioma amazônico, Pará, com rastreabilidade. E o motivo é agrário, né? O motivo E eu estou sendo muito acionado, na verdade, nós na minha empresa, porque a gente tem o brinco de identificação e tem a cerca. Então, assim, para viabilizar essas fazendas, o PRODES, né, para essas fazendas começarem a voltarem a ser habilitadas para vender, eles vão ter que cercar e identificar. E aí a gente está entrando nessa. Meu, é um absurdo você usar uma cerca pesada para cercar APP e reserva, sendo que uma cerquinha leve como essa funciona. Não é sustentável você usar uma mata para cercar outra mata. Então... Mas você estava falando dos recursos para reforma, para recuperação de pastagens degradadas. Eu falo, olha, gente, o risco é esse. É você botar um caminhão de dinheiro, a pessoa não passar pelo processo de aprendizagem de como aquilo deve ser feito para ser mantido, né? Então, uma centralização de solução que acaba gerando um desperdício gigantesco. Eu tenho uma opinião muito firme sobre isso. Eu falo assim, gente, se você olhar a evolução da porcentagem de pastagens degradadas no Brasil, e quem traz muito isso é o professor Moacir Dias, ele fala sobre isso. A gente vem reduzindo. É no ritmo que todo mundo gostaria? Não. Como nada é, na verdade, né? Mas vem acontecendo e as tecnologias, como a que você está trazendo aqui agora, elas vêm ingressando de forma orgânica, de forma que o bolso acompanha, de forma que as pessoas consigam assimilar. Quando você bota um caminhão de dinheiro para fazer aquilo ali, pode ter certeza que vai ter um desperdício enorme no meio. Então, economicamente, como a pecuária vem sofrendo com uma pressão econômica, vem ficando proporcionalmente mais custoso produzir, você precisa ter mais eficiência. É por isso que você está aqui hoje falando dessa ideia. Se não fosse por isso, a gente ainda estaria na pecuária lá da década de 70, de abertura, de desperdício, de ineficiência, de lotação absurdamente baixa. Hoje nós estamos falando de uma pecuária que é pressionada economicamente. Para ela sobreviver a essa pressão econômica, ela precisa ser eficiente. Então, e as pessoas vêm corrigindo. Mas olha esses paradigmas. Eu não tenho esse número oficial, mas estima-se que mais de 90% das fazendas no Brasil estão em passeio contínuo. Com certeza. Mesmo as fazendas tecnificadas em passeio contínuo, né, e é muito louco isso, porque essa fazenda tecnificada, quando ela é identificada dessa maneira, é porque ela tem CRIP, ela tem RIP, ela tem confinamento, ela faz integração, mas está em passeio contínuo. Tá? Com uma UA.
Como é que a gente explica isso? Né? O que está faltando para a gente sair desse cara de uma, sendo que eu dei exemplo aqui de um pivô com 20. Não, mas o 20 é o extremo, é covardia essa comparação. Mas a gente tem 5, 6, 7 UAs em sequeiro bem feita, sabe? Em pastejo rotacionado, comandando o pastejo, ainda falhos, né? Muito pouca gente tá tendo essa real eficiência de pastejo. Sabe que teve um evento grande sobre integração lavoura-pecuária recente em Maracaju, e o professor Moacir Cortes foi homenageado e chamado lá para falar no evento, e aí ele fala assim, a lavoura que vocês fazem usam tecnologia de primeiro mundo. E o boi que você está colocando no Interlavouras aí, que é a integração, está com tecnologia do onça, o gado solto na palhada. E aí ele mostra um vídeo de um trabalho que a gente tem em conjunto com o Claudinho Sabino Carvalho da Naviraí, lá na Fazenda Santa Marta, em Naviraí, que há 8, 9 anos a gente vem fazendo passeio em faixa lá, deixando o resíduo alto, sabe, respeitando a fisiologia da planta. E ele cita assim, se você, além de produzir esse pasto fantástico, ter eficiência de colheita, eu garanto para vocês que a receita desse boi é igual ou superior à lavoura. Então, o que está lá o boi de forma, sabe, meia boca, vai dar resultado meia boca. Vai dar resultado meia boca. E sobre integração, eu tenho um caso engraçado recente. Eu recebi um vídeo de um cara que fez uma trincheira para mostrar a raiz de uma rosuziense que ele roçou, né? Pós-soja, ele roçou, e comparando também na trincheira com uma raiz de uma rosuziense que ele não roçou, aquele roçou desceu muito mais. E eu peguei e falei, vou ter que usar, recebi no WhatsApp esse vídeo, falei, vou ter que usar esse vídeo, e falei assim, olha, por não dominar a cerca elétrica, este cara usou a roçadeira para estimular o enraizamento, né? Porque toda vez que você corta o capim, ele perfila mais e manda mais raízes. E esse vídeo viralizou. Meu Instagram tá, sim, é muito louco isso, porque eu além desse corpo a corpo, suor mesmo, de visitar todo mundo, conversar com todo mundo, parcerias com todo mundo, eu me enveredei também pelas mídias sociais. Pô, tô com 82 mil seguidores, visualização enorme, falando de cerca elétrica, sabe? É muito louco isso. E viralizou esse vídeo. E marcaram o cara, o dono do vídeo, que eu tinha recebido esse vídeo por WhatsApp. Ele ficou bravo comigo, eu me desculpei. Falei, cara, eu estou aqui para fazer conexão, para levar tecnologia. Se você se ofendeu, eu estou apagando o vídeo. E pouco tempo depois, estou eu na Fazenda Adriane Zarte, em Ribas do Rio Pardo. E a Adriane está trabalhando conosco na Irlanda, né? Hoje a Adriane, do Manejo Nada nas Mãos, hoje é funcionária da Tamars na Irlanda. E ela está fazendo passeio em faixa na fazenda dela também, de alta densidade. E estava tendo um curso lá, a Aline estava lá também, e eu estava participando. E de noite fui bater papo com a turma, fui contar o caos do cara que brigou comigo na internet. E estava um rapaz do meu lado. O dono do vídeo. Estava um rapaz do meu lado, falei, Ernesto, como é que chama esse cara? Ele falou, não lembro o nome dele, eu apaguei do Instagram, mas eu tenho no WhatsApp, foi onde eu recebi. Aí o menino falou assim, Ernesto, esse cara é meu patrão. Nós temos uma consultoria de nutrição de plantas, uma empresa, né, de consultoria de nutrição de plantas, e eu vim aqui aprender a rodar o gado na palhada. E nessa época, a Adriane estava fazendo, o pai, né, da Adriane estava fazendo 5 trocas por dia. Ele falou assim, porra, com o que eu aprendi agora, eu não vou passar o gado uma vez. Vou passar o gado várias vezes durante o período de pasto, que vai estimular mais ainda. Então, assim, falei, olha que bacana. No primeiro momento ele ficou bravo, mas ele entendeu que a minha proposta era essa. Sabe? Às vezes ele não queria exposição. E só. Sim, a gente entende, né? Mas como é importante essa comunicação. E acho que isso tem a ver com o que eu falei também. Você falou do pessoal lá de Naviraí, que começou há 9 anos, né, mais ou menos. Cara, 10 anos atrás ninguém sabia que isso existia. A gente estava falando de outras tecnologias. O impulso tecnológico nos últimos 10 anos da pecuária, em todos os sentidos, ele foi abismal, assim, foi absurdo, né? Hoje nós estamos falando de uma pecuária que tem uma disparidade muito grande
de manejo, de eficiência, acho que principalmente de eficiência, mas os de cima, os do topo, acho que são os melhores do mundo, eu diria. Em confinamento, em manejo de pasto, em eficiência de colheita, de pastagem. Assim, se você pegar os 10% ali, e os 10% do Brasil são bem relevantes, Nossa. inclusive numericamente, Exato, né, em termos produtivos, de produção mesmo, de output. Né? Então, isso que eu acho que é interessante. E essas ferramentas de você se comunicar pelas redes sociais acaba popularizando e levando a ideia. Ó, isso aqui faz sentido. Cara, opa, é muito interessante. É muito interessante. Não, e é gratificante, assim, sabe? Porque, assim, não estudei isso. Eu falo que eu sou caipira. Sabe? Eu não sei editar vídeo, eu não sei, sabe? Eu vou gravando o dia a dia, muitos vídeos de amigos que me mandam, sabe? Que eu reposto, e aí a turma vai propagando e vai crescendo esse grupo na busca pela maior eficiência do pastejo, né? E isso está ganhando corpo, assim. Isso é realmente gratificante ver esse negócio crescendo, assim, Eu sabe? acho fantástico também. Tem que saber manejar bem, né? Eu falo que hoje em dia você posta um negócio, todo mundo tem 100 para criticar, 2 para aproveitar ali. Mas faz parte. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Principalmente em sistemas de cria, em que você tem que ter você tem uma demanda nutricional que é vital para a eficiência do negócio, como que a gente faz para fazer um ajuste? Você falou de eficiência de 100%. Como a gente faz para ter um ajuste quando nós temos questões, por exemplo, sazonais, e que às vezes interferem mais ou menos na gestão ou na produção daquele pasto? Então, a gente costuma dizer que, por exemplo, com cria, na verdade, acho que em tudo, né? Você precisa ter um pouquinho de sobra. Por quê? Para não faltar, justamente quando é vital para o teu negócio ter aquele animal, né, emprenhando bem, falando na cria, aquilo acho que fica mais claro, mais evidente. Mas na engorda também, a eficiência, é tempo que se perde. Como que você maneja isso? Ó, orçamento forrageiro, né? Eu tenho que saber o quanto que eu produzo, o quanto que eu colho. Mas, diferente da Nova Zelândia, a gente tem a suplementação. Então, a gente pode usar ele. Se a Nova Zelândia usa suplemento, né, se usa ração, como 95% da produção deles é exportada. Então, é commodity. Assim, ou ele produz com custo, né, competitivo com o mundo, ou está fora. Então, se eles põem ração, se coloca ração, o custo não é que ele não quer dar, ele não pode dar. A gente pode. Não tem de onde tirar. A gente pode dar. Então, dá para fazer uma pecuária pasto extremamente eficiente quando eu tenho pasto, e dá para... Numa necessidade. No período sem pasto, ou que reduziu o pasto, eu usar suplementação. E uma outra coisa que vale mais a pena é que, quanto melhor o manejo, aquele que eu acabei de falar de raiz e tal, eu vou ter um perfil de solo melhor, e isso me faz ser mais resiliente à seca. A minha janela de seca tende a ser menor. E neste período eu posso suplementar. Então, Ernesto, e a seca? É porque a discrepância tamanha entre o que eu produzo na seca e o que eu produzo nas águas e o que eu produzo na seca é tamanha que esse cara tem que sair se desfazendo de tudo, que também não é errado. Você pode comprar e vender para ajustar a sua carga na fazenda. Só que, primeiro, se eu manejo melhor, minha capacidade de suporte aumenta muito. E sobre capacidade de suporte, eu me intriga assim, você tem que ver a capacidade de suporte da sua fazenda. Em qual estratégia de colheita? Sabe? As pessoas não fazem essa pergunta. Porque a capacidade de suporte no passeio contínuo é 1A. Capacidade de suporte numa colheita eficiente, 5, 6, 7, 10. Você está falando em faixas, no caso. Não, sim. O rotacionado, você vai ter rotacionado de 5 fácil aí. Né? Então, assim, mas você tem que ver a capacidade de suporte. Você entende? A gente não entra no como. Né? A gente, qual é a capacidade de suporte da sua fazenda? Então, em qual estratégia? Eu vejo muito uma tendência de querer achar uma solução única para todo mundo. E não existe isso, né? Então, voltando na história da silagem, então, assim, se eu cortei a fatia e dei justo para o animal, vai caber mais animais na mesma área. A história de não cagar na parcela que vai entrar, aumenta a produtividade. Então, assim, a estratégia de pastejo
é quem determina, óbvio, mais fertilidade de solo, mais clima, mas a estratégia de pastejo é crucial para eu determinar a minha capacidade de suporte, né? Porque é ela que vai determinar como eu vou colher esse negócio. Tá? Mas a gente tem o ajuste via suplementação, ainda barato, sabe? Ainda vale a pena, e a gente consegue equalizar essa diferença. E qual que é a dificuldade, assim, de em áreas grandes você entrar, por exemplo, com um bebedouro móvel? Você precisa de um sistema de água ali, você precisa dar uma mexida mais profunda na fazenda, né? Você acha que o pessoal implica muito com isso? Ou vê muita barreira nisso? Não, é cultural também. Eu dou o exemplo da Santanice, que está rodando lá 1000 receptoras Angus, sabe? Fazendo mix de forrageiras, que até então era proibitivo. Não pode misturar forrageiras, porque a planta tem hábito de crescimento diferente, o animal seleciona. Põe 1000 receptoras em meio hectare, como eles fazem. Vai tudo embora. Sabe? Só que só meio hectare com várias trocas de meio hectare por dia. O animal ele não dá meio hectare para 1000 vacas, é 1000 hectares, 1000 vacas, 5 hectares, outros 5 hectares, ou seja, chega a fazer 6, 7 trocas de meio hectare por dia. Então, animal... Lá você classificaria como ultradenso? Sim. É alta densidade. Criou-se um preconceito sobre o pastejo ultradenso. Só que acabei de te dar um exemplo da Nova Zelândia, que é o pai e a mãe do manejo de pastagem no Brasil, com 600 vacas em 2 hectares. Não se classificaria como ultradenso. Ultradenso é quando eles passam de 1000 UA por hectare. Mas aqueles strip grazing de couve, de beterraba, aquilo é ultradenso. Né? Que a Nova Zelândia faz há décadas. Tá? Sabe, se eu estou entendendo o meu objetivo, se eu estou respeitando a fisiologia da planta, diminuir período de ocupação, diminuir tamanho da parcela e aumentar a pressão de pastejo, sempre é benéfico. O problema, aquilo lá, é que a turma não sabe fazer isso, está acostumado com os piquetões fixos enormes. Não determina a altura de entrada, a altura de saída do pasto. Até determina, mas não consegue, porque não é inviável fisicamente. Eu tenho outro exemplo, estou no Xinguara, o cara piqueteou a fazenda de 9 hectares, com cerca de aroeira. Aí a dor dele, Ernesto, Mombaça. Ernesto, eu não estou conseguindo cortar esse capim homogêneo, eu estou tendo que entrar com roçadeira. E eu adubei, eu gastei um monte, eu não quero roçar. Eu falei, cara, mas 9 hectares não é muito. Deixa eu ver o seu mapa para ver como é que ficou a disposição desses piquetes. E, Lígia, tinha ficado comprido, com 550 metros de comprimento. E num capim bombando, aquilo era suficiente para os animais não irem no fundo. Não irem para o fundo, precisaria diminuir mais. E a solução que eu dei para ele? Cara, 5 varetinhas, um eletrificador móvel, e ele dava de manhã metade do piquete, de tarde outra metade. Resolveu. Você entende como essas soluções a gente não tem? A solução tem sido roçadeira, lotação e reforma. Desperdício. Que você me fala, assim... Qual que é... Peraí. Como que a gente faz uma diferença? Estou tentando elaborar bem essa pergunta para não ofender as pessoas. Como que a gente estabelece uma diferença entre uma abordagem de um especialista em pastagem e uma especialista em pastejo? Eu vejo muito desperdício dentro de sistemas de produção de pasto muito eficiente. Assim, quando a gente olha para esse profissional, onde que está esse cuidado com o que o animal precisa versus o que a gente está oferecendo para ele? Essa pergunta eu me faço há 13 anos. Por isso que eu gaguejei. Essa pergunta eu me faço há 13 anos, né? Por que a gente tem tantos casos de sucesso no coxo e por que a gente tem poucos casos de sucesso no pasto, sendo que a Nova Zelândia sabe mais que nós sobre o solo? Não. A Nova Zelândia sabe mais que nós sobre a planta? Não. Sabe mais que nós sobre o animal? Não. O que ela sabe mais que nós? A ferramenta de comandar o pastejo. Então, o problema é que nas nossas academias não nos ensinaram essa ferramenta. E a gente não é culpado de não saber aquilo que não nos ensinaram. A gente está se virando com as tecnologias e ferramentas que temos.
E mesmo em fazendas tecnificadas, você vai encontrar pasto rapado e pasto passado, com os melhores consultores. Mas esse cara não aprendeu o como. Para o coxo, entregaram a receita toda do como fazer. Então, aquilo lá, eu sei preparar o solo, eu sei escolher a forrageira, eu sei a altura de entrada e saída, mas como é que eu faço esse negócio? Nos ensinaram a fazer ser convencional. E não dá mais para piquetear de ser convencional. Entendeu? E na ser convencional, voltando lá atrás, eu nunca vou conseguir aquele ajuste fino, porque eu vou ter variações de produção pela fazenda e vou ter variação de produção no ano. Então, eu nunca tenho a mesma quantidade de comida, oferta e demanda. Então, ou seja, para o ajuste fino de verdade, eu teria que dominar a cerca elétrica móvel. Aí eu vou para ajuste fino mesmo. Sabe que eu fiz uma reunião recente com um pesquisador da Nova Zelândia. O professor Pablo, ele é um dono da cadeira de forragicultura da Lincoln University. Eu falei, professor, vocês aí na Nova Zelândia nem rotacionado clássico fazem mais, é tudo break. Pastejos em faixas. Em faixa. Né? Cara, o Brasil está 90% ou mais em contínuo. Como é que vocês fizeram essa virada de chave? Aí ele estranhou e falou assim, mas Ernesto, tem 50 anos essas publicações. É muito antiga já a tecnologia. Então, assim, novamente, a gente, em teoria, sabe, mas falta o como. E a cerca elétrica faz parte do como. E essa técnica não é ensinada nas universidades. Apesar de ter várias universidades, eu agradeço, tem muitas almas generosas aí, professor Moacir, cara, já vou dar minha 27ª aula hoje na Exalc, sabe? O FMG, Rio Grande do Sul, Goiânia, assim, tem várias universidades que têm aberto as portas para mim, várias mesmo, Embrapas do Brasil inteiro, sabe? Parcerias do Brasil inteiro, assim, sabe? Então, eu estou sendo muito bem recebido. Eu gostaria mais, né? Eu gostaria muito mais, mas estou sendo muito bem recebido. Tem o Wagner Pires, que é um consultor de passagem renomado. Ele tem um único livro do Brasil. Vou falar com ele amanhã, por sinal. O Wagner tem um único livro de forragicultura com um capítulo cerca elétrica. Então, na minha cabeça, como eu disse, né, cerca elétrica tinha que ser uma aula da forragicultura, porque é a ferramenta do como colher. Né? E a gente não aprendeu isso. Eu estou pensando aqui, por exemplo, você pega uma fazenda lá de 1.500 hectares. Ainda tem pasto grande, uma parte já dividiu melhor, outra parte ainda é grande, ainda precisa de reforma. Pensando num caso assim, mix clássico. E eu entendo que a gente fazer esse microajuste, né, esse ajuste fino, ele é difícil, porque, olha, se você pegar 1/5 dessa fazenda e começar a aplicar, aí você já vai começar a sentir essas faixas de produtividade maior ou menor. Exatamente. Você vai sentir o ajuste com aquele tipo de gado, com as diferentes épocas do ano, né, de maior pluviosidade, maior sol, maior período de fotoexposição e menor, etc. E aí você fala assim, cara, eu vou ter que começar pequenininho, mas às vezes eu erro, por exemplo, no sistema hídrico para mandar para esse pequenininho. Então, você precisa ter um grande projeto, imagino eu, aí você me corrija, por favor, se eu estiver enganado. Você precisa ter um grande projeto holístico para aquela área, mas fazer ele aplicado em etapas, né? Imagino? Sim. Tem que começar aprendendo. Aquele exemplo que eu dei do pivô lá do Goiás, que ele começou com 2.000 cabeças, com 3 dias de período de ocupação, com a praça no meio, sabe? Assim, em teoria, pivô com praça dentro, eu estou desperdiçando área nobre, né, sem pasto. E sendo que o ideal do ideal... Seria móvel. Era tudo móvel, bebedouro móvel, coxo móvel, para melhor distribuir esterco e urina por essa área toda, assim, sabe? Você sabe que o Brasil está descobrindo o pivô de pasto. Cara, em região onde não tem frio, um pivô de pasto é paraíso. Porque você tem praticamente sol pleno o ano inteiro e água na medida certa. Você vai ter fotoperíodo um pouco menor, você faz um ajustezinho com ração, você consegue tocar esse ano inteiro com alta lotação, alto GMD,
sabe? Pô, o que dá mais dinheiro que 10 UA ganhando 1 quilo por dia? É isso aí. Sabe? E a gente tem um engano, né? Por exemplo, uma barreira aqui que eu estou pensando que alguém possa ter me citado já, do bebedouro móvel, por exemplo. Ah, mas é muito gado para um bebedouro pequeno. Eu falo, não, desde que tenha vazão, né? Não, são 2 aspectos. Quando eu trabalho com parcelas pequenas, eu não tenho efeito manada. Então, vai um por... Eu fiz um vídeo recente... Porque o acesso à água está curto ali, né? Confinamento. Você tem lá 200 cabeças, um bebedourozinho de 1 metro. Por quê? Porque parcela pequena, o animal vai um por vez. Eu fiz um vídeo de uma fazenda de um cliente nosso, em Santa Mônica, no Paraná. Ele estava com 300 novilhas em estação de monta, dando parcelinha de 20 por 80, sabe? Tava 1.250 UA instantânea. E aí, fazendo as trocas, chegando a fazer 8 trocas num dia. E como é que ele... Imagina que a sua mesa aqui é a faixa dele. Então, ele vem com back fence e o front fence, só que ele vai andando com o front fence. E puxando atrás. Não, e aí ele deixa o bebedouro e o coxo. Então, a cada 5 trocas, ele traz o bebedouro e o coxo para ficar no máximo 100 metros aí de distância que esse animal vai beber. Cara, ficou tão bacana que 90% dos animais, no que ele trocou, foram para folha nova. Aí depois começaram uns 10 minutinhos de pastejo de folha nova, começou a sair grupinhos de amigas. Para buscar. Então, 5 iam no coxo, 5 iam na água. Então, você não tem o efeito manada. Não, você vê que o animal está equilibrado. Entendeu? Assim, mas são coisas, Lígia, que a gente... Hábitos de pastejo que a gente não sabe no Brasil. A gente sabe de hábitos de pastejo no pastejo contínuo, no rotacionado, sabe, mais ou menos. Quer ver um negócio? Com sistemas mais adensados, o animal, quando entra no piquete novo, ele já entra comendo. Se você abre uma parcela nova no rotacionado clássico, ela primeiro anda em tudo, esse animal primeiro anda em tudo para depois começar a comer. Em pastejos mais adensados, ela já entra cabeça baixa. Então, muda totalmente o hábito de pastejo dos animais. São coisas que a gente não sabe porque eu nunca provoquei isso, porque eu não domino a tecnologia que me permite provocar isso. Eu fazer piquetinho de 1 hectare é inviável. Sabe, assim, nem eu que vendo, sabe que eu apanho. Vira e mexe, eu apanho de gente. Ernesto, você é burro, você é vendedor de cerca elétrica. Cada pessoa que você ensinou a fazer cerca elétrica móvel deixou de piquetear. Falei, cara, aquilo lá do começo. Sim, eu tenho interesse comercial, mas eu tenho interesse na sustentabilidade do meu cliente. Se ele ficar ganhando dinheiro sempre, eu estou ganhando sempre dinheiro com ele. Se eu sangro esse cara, sendo que tem uma opção mais barata, porque a Nova Zelândia não piqueteia também. Não, ele não volta. Faz piquetões e vai dando faixa. Sabe que eu faço muito essa comparação com a viralização na internet, né? O pessoal fala, você precisa gravar mais vídeo, fazer mais chamativo. Imagino que você também. Eu falo, mas eu não sei se eu quero isso. Porque o buzz grande, o barulho, está em afirmações muito polêmicas que saem muito do senso comum. Eu não sei se eu quero esse conflito. Não é. Eu quero crescer sustentável. É o que eu respondi pro rapaz lá, cara. A mesma coisa, porque você vende um produto que é bom, que vai fazendo a diferença, que um recomenda para o outro, que você está sempre falando a mesma coisa, a mesma medida, sem precisar apelar. Então, assim nós estamos aí no mercado há 13 anos, né? A mesma coisa você. E é o caso do cara lá, na hora que eu percebi que conflitou, opa, tô tirando pé, meu objetivo é conectar e não conflitar. Sabe, não tô ali para... Tem que ser positivo, né? Para conflitar. Eu sou muito... Não, e que gostoso você voltar no cliente, ele estar contente, poxa, né? Você deita a cabeça no travesseiro à noite feliz, né? Esses dias eu recebi um vídeo de um animal tomando choque numa cerca, que o cara deve ter ligado direto da tomada. E esse animal estava morrendo ali. Ficou preso, enroscado? Não, porque direto da tomada, ele cola, né? O eletrificador não deixa ele colar. O choque do eletrificador, ele repele, e da tomada o animal cola. E eu peguei... Achei que fossem ondas, né? Que eu já tomei, né? O do eletrificador, do bom eletrificador... Fiquei grudado. Tomei umas vezes já. Do bom eletrificador, ele é em ondas, né? Mas da tomada, não. Tomada não, ele cola, a amperagem é alta, esse animal cola. E aí eu postei esse vídeo, meu amigo Rodrigo Albuquerque me liga.
apaga. Apaga agora. Apaga agora. Tô apagando, tem razão. Sabe? Apaga agora. Eu obedeci de primeira, assim, sabe? Porque meu objetivo, no primeiro momento, era, cara, não ligue na tomada. Mas aí ele me mostrou que, cara, aquilo ia criar um mal-estar. Entra nos direitos animais, lá pronto. Ela vai falar que todo mundo faz isso. Ia criar um mal-estar. Cara, então tem razão. Não tô aqui para polemizar, né? Para polemizar. A gente precisa tomar cuidado com essa comunicação. Eu falo muito isso quando a gente fala de bem-estar animal. Eu falo, gente, cuidado para não envergar demais pro lado de lá. Porque nós precisamos mostrar que nós somos os maiores interessados. Quer ver uma coisa que vira e mexe, eu apanho? E somos mesmo, né? Eu tenho soluções, né, para onça. Né? Até a Carmen Pérez, por exemplo, o primeiro trabalho que eu fiz com ela lá foi para proteger os bezerros dela da maternidade de onça. E a gente conseguiu com sucesso. Que, por sinal, a Carmen agora... O Fred já está fazendo o pastejo em faixa. E a Carmen estava lá no Chácara agora fazendo um curso... também vai começar a fazer também essa busca pela melhor eficiência do pastejo. Então, olha só, estamos aliados de peso em busca da eficiência do pastejo, assim, sabe? É muito legal isso aí, vendo cada vez mais... Uma cerca para onça leva quantos fios ali? Precisa ser um pouquinho mais apertada, né? Não, 5 fios. 5 fios. Aí eu intercalo um fio de choque, um fio sem choque, um fio de choque, um fio sem choque. Tem que botar mais potência em joule. Tem resolvido. Eu comecei em Nossa, maravilhoso. Eu comecei em 2017, um primeiro projeto lá no Pantanal do MS, fazenda gigante lá, que vinha perdendo 1.000 bezerros por ano para onça. Rebanho de quanto? Umas 14 mil vacas. Relevante. E a gente, com apoio da ONG Pantera Foundation, e do Instituto Homem Pantaneiro de Corumbá, a Pantera é multinacional e o Instituto Homem Pantaneiro de Corumbá, a gente foi desenvolvendo a solução, né? Eles foram estudando qual era o número mínimo de fios, sabe? A gente já... Até chegar ao ajuste. A gente já tinha, porque assim, hoje, a maioria dos parques de safari na África, por exemplo, é tudo cliente nosso. No mundo inteiro, assim. O urso, ou seja, a gente já... Ou seja, vocês já têm expertise. Né? Mas para tropicalizar isso para o Brasil, para a onça, então eles foram fazendo estudo e a gente... Tem o estudo, funciona, já tem projetos... Fios, amperagem, tudo. Tudo, voltagem, o joule, já tem tudo isso determinado, com sucesso. Eu tive a oportunidade de conhecer sabe o Leandro Silveira, do Instituto Onça Pintada? Não conheço. Pô, é muito legal o trabalho dele lá, ele tem legal, como é que chama? De preservação, Instituto Onça Pintada, um criatório. Pô, chega a ter 50 onças lá, e eu ajudei ele a fazer um projeto, Lígia, que não precisou deixar os animais enjaulados. Então, ele fez piquetes, vamos falar assim, de tela, tá? E sem telhado. E a gente pôs um fio de choque a 2 metros e pouco e um a 1 metro e pouco, com afastador para evitar que a onça escale. E funcionou e com sucesso tremendo, então ele pôde oferecer muito menos estresse. Muito menos estresse, o mais parecido possível com a realidade da onça. Tá? Eu até tenho um caso engraçado. Uma vez que eu estive lá, entrei para dentro de um recinto desse que estava sem onça, fui bater o voltímetro zerado. Eu me senti no Jurassic Park. Cara. Falei, Leandro, tá zero, Leandro tá sem choque, Leandro tá sem choque. Assim, o que eu pensei na hora? Se tá sem choque, aqui tá no lado que tem, pode tá aqui. Sim. Eu vou virar comida de onça. Ele falou, calma, Ernesto, elas estão na área de cambiamento, nas jaulas que estavam trocando lá, e o cara estava fazendo um portão novo, o funcionário dele lá estava fazendo um portão novo nas jaulas lá de cambiamento, para manejo interno, né? O cara cortou simplesmente o arame que alimentava aquele setor. Sabe? Cara, que perigo. Que perigo, você passou cara. por essa. Não, pensa estou no Jurassic Park, assim, sabe? O bom é que acho que o animal também vai ficando condicionado, né? Também sabe onde que ele chega, onde que ele não chega. Mas sabe que isso também é lenda, assim. As pessoas acham, basta uma vez para o animal não... E não, eles voltam a testar. Eles voltam a testar. Voltam a testar, assim. Nelore testa cerca 2, 3 vezes por semana. Cruzamento industrial testa cerca todo dia. Ah, é? Olha só. Então, assim... Ai, gente... Os associados de raça vão querer me matar. Eu falo que o Nelore é mais inteligente.
Não, é que Por isso que ele é mais reativo. Ele é mais reativo, esse é o acho. ponto. Ele é mais reativo. Então, sim. Mais reativo eu acho, assim, minha visão. Pode botar a culpa em mim, pode me xingar. Eu acho que é pela maior inteligência. Pode ser. Não, que o tal do cruzadinho, ele só pensa em comer. Ele tá só pensando em comer. Ele não segue, ele não é curioso. Eu amo todos, né? Mas a gente já teve cruzamento lá também, de vez em quando entra uns pretinhos. Mas ele não segue, ele é menos curioso, assim. Isso. O Nelore já vem mais curioso, querendo saber o seu redor. E sobre esse negócio de testar, acho que vale a pena a gente colocar aqui, assim, a cerca elétrica vive um preconceito dizendo que ela é barata, mas dá trabalho. E assim, a Nova Zelândia, sempre eu vou voltar na Nova Zelândia, primeiro, que eu sou fã deles número 1. Eles não têm preconceito, Lígia. Assim, eles estão com a arma na cabeça buscando a maior eficiência possível, porque senão eles não exportam. Né? Então, eles testam tudo. Então, se você chegar lá e falar, dá chá de mamona que engorda mais. Eles vão tentar, sabe... Entender se aquilo... olha, eu vou até te fazer um adendo aqui. Eu acho que para o nível de intensificação que eles têm, que você me relata, inclusive, você precisa ter um conhecimento holístico maior do que está acontecendo. Não, eles estão buscando... Então, aquela informação ela já vem pré-filtrada por um... Entendeu? Não, deixa eu olhar isso aqui, peraí. Eles estão buscando cada vez mais vida no solo, trabalhando com mix. Cara, essa preocupação está lá também. E eles lá sofrem pressões ambientalistas maiores que cá. Eles já estão pagando o metano da vaca, estão sendo proibidos de adubar, de tanto que aduba. Então, assim, as pressões ambientais, pressão para meter floresta no lugar de pasto, num país que vive de 95% de leite e carne, sabe? Então, eles estão vivendo uma pressão um pesadelo, né, violenta. Mas, assim, custa $30 a hora da Nova Zelândia, o funcionário. Eles não têm funcionário. Então, quem que é o cara que troca parcelinha todo dia? É um estagiário indiano, brasileiro, sabe, asiático da vida, com mão de obra mais barata possível, que o gerente de pasto da fazenda já determinou qual é o tamanho do break. Sabe? Então, esse cara no início chega lá somente para recolher o carretel. Instruções claríssimas. Sabe, baseado em imagem satélite, roteiro. Sabe? Esse cara vai aprendendo, que nem esse amigo meu, Matheus, chegou lá sem saber nada de pastagem. Como todos nós não aprendemos, sabe? E, cara, voltou depois de uma temporada mestre nisso, assim, sabe? Cria esse olho. Então, assim... É muito intenso, né? Se desse trabalho, então pensa comigo, para quem paga $30 por hora, se a cerca elétrica desse alta manutenção, eles não usavam. Então, eles desenvolveram a tecnologia para reduzir trabalho e aumentar a produtividade. Como é que eles conseguem isso? Aumentando o tamanho do eletrificador, assim, porque o eletrificador ele já é como se fosse uma bomba d'água. A bomba d'água empurra água no tubo, o eletrificador empurra o choque no arame. Então, quanto mais HP a bomba d'água tem, mais empurra a água. A unidade de potência do choque chama joule. Quanto mais joule, mais empurra o choque. Então, a vegetação que toca o arame rouba choque? Rouba. É um furinho na tubulação. Só que o que eles fazem? Ao invés de tampar os furinhos, eles aumentam o tamanho da bomba. Porque aí eu consigo compensar as perdas com mais pressão. Tá? Só que chega uma hora que a pressão, né, que a perda ganha da potência. O que eles fizeram? Monitoramento. Então, eles foram cada vez botando mais potência nos eletrificadores para fazer com que você limpe menos vezes a cerca e mantenha choque forte, e cada vez jogar na sua cara a saúde da cerca. Então, hoje a gente tem recursos que, na hora que o choque abaixa para um nível que você pré-determinou, vem um aviso aqui. Sabe? Além disso, eu consigo, inclusive, distribuir sensores pela fazenda, que eu não sei que o choque baixou, eu sei aonde o choque baixou. Tudo porque eles pagam $30 por hora. E uma vez que eu confio mais no meu choque, eu passo a fazer cercas cada vez mais leves e baratas, só que cada vez mais potente e mais monitorado. Então, esse é o caminho, assim, como é que fala? A automação é inevitável. Sistematização. A gente vai ter que partir para isso.
sabe? Então, eu tenho cliente já que acorda de manhã e já olha para o celular, como é que está meu... Viram... Eu agora no evento da Scott, encontrei o Davis, um cliente nosso lá de Rondonópolis, Ernesto do céu, e ele tem esse sistema de monitoramento. Ernesto do céu, cheguei na fazenda e o gado tudo misturado. A pionada braba. E eu entrei num aplicativo que eu consigo ver o histórico da voltagem. Nossa, o histórico da voltagem. O histórico da voltagem. Ernesto, era, sei lá, era sexta-feira e o choque estava desligado desde segunda. Com a semana inteira. Aí eu briguei com a turma e falei assim... Ele falou, vocês querem que os animais respeitem um choque desligado? Então, naquele dia, a turma entendeu que se monitorar, sabe, vai respeitar. Uhum. E é isso. Foi uma falha de monitoramento. Com potência correta e com monitoramento, você descansa e passa a fazer cercas cada vez mais leves, mais baratas, vai poder piquetear, vai reduzir o tamanho do piquete. Uhum. E vale lembrar, não precisa começar que nem essa turma de 8 trocas por dia. Não, mas, acho que nem é o adequado. Assim, começa a comandar o pastejo, sabe? Tenta reduzir o mínimo possível que você consegue de período de ocupação, sabe? Procura tentar botar a meta e acertar a meta. Cortar por igual, sempre deixando resíduo, se for a sua estratégia, naquilo que a gente discutiu. Tem hora que vai deixar ponta, tem hora que vai deixar metade, tem hora que vai ser necessário cortar mais, mas é você que manda no processo. É isso que eu acho interessante, buscar as soluções e os desafios para o seu caso em específico. Quando a gente fala de uma recria de uma engorda, é completamente diferente do que a gente está falando com cria. Lotação, necessidade, manejo, frequência, né? E o tempo que o gado demora para acostumar também com isso, porque ele vai ficando mais dócil, né? Muito, isso que eu acho legal. Muito ele já mais fica dócil. te esperando, ele já sabe o que fazer. Você mexeu ali, ele já vai. Que nem você falou, ele defeca antes. Isso eu achei fantástico. Isso eu achei fantástico. E é louco. Assim, volto a falar, são coisas que a nossa ciência não estudou, porque não fez. Uhum. Sabe? Não fez porque falta esse dente da engrenagem. Uhum. E, novamente, é um dente. Assim, e eu falo sempre, eu sei desse dente. Né? Todo o resto eu sou amador. Uhum. Então, assim, eu louvo e agradeço para esses mestres que falam, ó, esse dente aí do Ernesto eu não domino e me abraçam, uhum. sabe? Porque realmente não é culpa da gente não saber aquilo que não nos ensinaram. Uhum. Aí esse cara que aprende esse dente faltante vira um profissional completo, porque ele domina solo, planta, animal e a cerca. Se ele domina a cerca, ele domina o pastejo. Uhum. Você entende? E vale lembrar que eu tenho N casos aí de especialistas em pastagens que me procuraram, quiseram aprender a cerca elétrica também, e eu faço uma brincadeira com eles, ó, monta um projeto de rotacionado, incluindo o projeto da cerca elétrica, né, qual eletrificador, quantos fios, aonde fica o aterramento, onde fica o kit para-raio, fluxo do choque, ramificações, faz isso e me manda que eu vou postar. E aí eu posto, Lígia, chove de gente querendo contratar este serviço deste cara, porque os consultores que essa turma conhecia não é capaz de entregar esse todo. O projeto. O projeto incluindo, porque normalmente chama o consultor lá, ele bate o GPS, entrega um mapa, ó, 8 piquete, assim. Tá, e depois? E o cara vai fazer de convencional a R$20 mil por quilômetro de cerca, dependendo da região do país chega a custar, uhum. ou por 3 mil, uhum. que é uma cerca elétrica fixa, bem feitinha, sabe? Ou até menos, né? Se eu passo a fazer essa história de faço piquetão grande com cerca elétrica leve uhum. e dou fatias, eu não preciso piquetear, então sai mais barato ainda. Uhum. Então, entende como o que eu estou propondo custa menos... entrega um resultado melhor? Sim, para mim, na verdade, é bem claro. É bem claro, porque quando você usa uma móvel, você tem estrutura móvel. Você não precisa... É bem simples de enxergar, na minha visão. Né? Agora, a gente precisa acreditar naquilo que está acontecendo, compreendendo a fisiologia do capim, fisiologia do animal. Exato. Entendeu? Hoje, infelizmente, a mão de obra ela é necessária para uma operação de alta eficiência. E acho que ninguém quer mexer muito nisso. Nós temos um apagão de mão de obra, não só no campo, mas em todo lugar. Né? Nós temos problemas aí para conseguir mão de obra. Você sabe que eu estava conversando... Sabe a Jaqueline? Do Basque?
Qual? Lubasque. A Jaque Lubasque esteve aqui com a gente também. Eu sou fã dela também. Beijo, Jaque. E aí eu falei, Jaque, nós vamos ter que formar este pastor, que é uma profissão que não existe no Brasil. Nós estamos falando de pastoreio aqui. Sabe? Nós vamos ter que formar esse pastor. E o vaqueiro tem dificuldade de ser esse cara. Uhum. Sabe? Então, a Jaque já pegou isso e tá pensando em como é que a gente vai formar esses caras. Uhum. Que, novamente, no exemplo da Nova Zelândia, não precisa ser um PhD ali. Um PhD. Uhum. Sabe? Nessas fazendas já estão pegando o tratorista, o mecânico, o cara do estoque, e dando para ele essa função. E ele rapidamente aprende a ler o animal e ler o pasto, sabe? Então ele começa a perceber, o animal começou a levantar a cabeça, já pode ir lá trocar, que já está na hora e como troca. Nós não estamos falando de manejo direto com o animal, até mulher, né? Nossa, facinho, fantástico. Facinho. Fantástico. Nós não estamos falando de uma vaca brava que você tem que ir lá e curar. Então você coloca ali facilmente as mulheres, inclusive, para trabalhar. A gente fala tanto disso, né? A mulher entrando mais aí na operação. Então eu acho que é uma coisa simples, em que o gado amansado favorece, né? E é uma coisa muito técnica, como você falou, com um roteiro. Precisa fazer isso, tal hora, tal altura. Eu acho que isso é fantástico. Então, assim, esse receio da mão de obra, não há, sabe, tem como a gente quebrar isso, porque é fácil para arrumar esse cara, assim, sabe? E, novamente, eu estou tentando fazer uma arroba de R$100, sabe, contra uma de mais de 200. Então, assim, na minha cabeça é tão lógico. Às vezes eu me sinto um maluco gritando no deserto, assim, sabe? Gente, vai por aqui, sabe? Não, é tão lógico isso, só que a cultura está indo por aqui. E é difícil, assim. A gente é fruto do meio. Uhum. Então, certamente. Se está todo mundo indo por esse caminho, eu vou por esse caminho também. Uhum. Certamente. Eu tive uma discussão esses dias com o Arlindo, sabe o Arlindo Vilela, lá de Rondonópolis? Sim. Por sinal, eu fiz uma reunião com ele ontem. Nossa, quanta gente querida que você está citando aqui hoje. Beijo para Arlindo. Graças a Deus que eu tô com bons aliados aí Brasil afora, assim, sabe? E aí ele me fez uma... E ele é um cara da nutrição, né? Um cara do TIP, da HIP. Ele falou, Ernesto, me explica por que o que você está pregando é tão pouco aplicado no Brasil, sendo que TIP, HIP pegou e a turma... E aí entramos numa conversa filosófica, né, cara? Dizendo, primeiro, que é mais fácil, é matemático, depois é cultural. Acho que é mais rápido. Mais rápido, né? Ficamos discutindo. Mas eu falei, ó, você é amigo do Chácar também, não é? Ele falou, sou. Vai lá na fazenda dele. Nessa fazenda experimental dele ali em Paranavaí. Ele voltou enlouquecido. Enlouquecido. Sabe, com o que está fazendo lá e essa busca pela eficiência, cara, viu que é fácil, entendeu? Então, assim, olha só, né? Olha que aliado de peso aí, assim, sabe, levantando muito, essa bandeira aí, muito, assim, sabe? Muito, mas faz todo sentido, né? Se a gente tem, inclusive, você falou de discussão filosófica. É a discussão filosófica que eu tenho em relação à carne de laboratório. Sim. Eu tenho um amigo que fala assim, olha, essa carne 3D, ela não meleca, né? Mas quando descobrirem como fazer os cortes no laboratório, aí, se isso for economicamente competitivo, viável, aí nós teremos um problema. Eu falei, gente, mas é muito difícil. Você ter o sol, a chuva, trabalhando por você. É muito difícil você encaixotar isso numa fábrica que tem que ser... mantida ali estéril o tempo todo, passar por processos de limpeza, geração de energia, funcional o tempo inteiro. É muito difícil você competir com a natureza. Entendeu? Dentro de um projeto de uma fábrica, acho que nunca vai ser igual. Acho que nunca vai ser mais eficiente do que o sol trabalhando para você, a chuva trabalhando para você, o animal na sua fisiologia trabalhando para você, você botar uma máquina para colocar ali. Transformando aquela matéria-prima... Exato. Acho assim, óbvio, não é minha área, minha expertise, mas quando eu olho de fora, assim, sem esse filtro, eu falo, gente, é muito difícil, você tem toda uma harmonia
né, biológica trabalhando para você, e um outro aqui, uma coisa confinada, que precisa ficar rodando o tempo inteiro. Imagina se tem uma contaminação, baita perda que você vai ter, e está sujeito a, Sim, porque sim. é o tempo inteiro ali produzindo células, né? Sim. Então é muito doido isso. Entrando nessa filosofia, a gente precisa pegar o pasto, que é o natural do animal, e fazer o máximo com ele para que o animal se nutra daquilo. Então, em termos de custo, faz todo sentido. E quando a gente vai para a nutrição muito intensiva, suplementação muito intensiva, você está saindo dessa natureza eficiência também. Sim. E jogando numa artificialidade, Você entre pode ver, aspas. assim, tá na moda, né? Tip, hip. Uhum. Eu perguntei esses dias, escuta, daria para fazer uma tip hip com rotacionado, para esse animal, a parte do capim, pegar só pontinha de capim e troca, né? Você põe o coxo aqui na frente, põe os piquetinhos aqui, sai do piquete, aí vai para o outro. Daria. Quantas fazendas tem fazendo isso? Nenhuma. Por que será? Se você for olhar... Porque a eficiência do capim dentro desses sistemas acho que é muito alta. Sim, mas se você for olhar, quem está fazendo isso acaba entregando um pasto no final do processo no chão. Sabe? Degradou. Agora, uma coisa certa, o problema é que para hip, o volumoso tem que estar sempre igual para eu poder, com o suplemento, ajustar. Tá, mas se eu der ponta de capim, tá igual, não tá? Tá. Então, assim, daria para fazer. Mas a turma não faz porque acha que o pasto... Não dá conta. Não, é desprezível. Né? O foco está na suplementação. Eu acho que talvez, a gente está falando de hip, de tip, talvez seja o meio do caminho, né? É um começo de aproveitamento maior do capim no intensivo, né? Aí a gente estaria falando agora aqui do próximo passo. Então, e vale lembrar, nós podemos os dois. Nós podemos pasto e podemos coxo. E a TIP já é mais popularizada. Sim. E mesmo assim, quando a gente posta coisas sobre TIP, o pessoal fala, o que é TIP? A terminação intensiva a pasto. Entendeu? Então, assim, a minha bronca é por que eu tenho pecuária de precisão no coxo e não tenho pecuária de precisão a pasto. Sabe? Assim, a gente pode esses dois mundos e está muito bem em um e está mal no outro. E a gente seria muito mais feliz e mais produtivo, mais sustentável, né, ganhando mais dinheiro, sendo bem nos dois. Eu acho que é isso. A gente tem uma conta que aparece muito rapidamente no coxo. Se você não tiver esse ajuste fino, ele te machuca muito rápido. Questão de dias. Sim. E no pasto, está tudo aplicado ali, né, investido ali. Mas você não vai emitindo aquela colheita, você não precisa comprar pasto de um dia para o outro. Você vai sentindo muito aos poucos. Né? E você concorda comigo, assim, da maneira que está, essas fazendas que não manejam bem, elas estão gradativamente dependendo cada vez mais de uma suplementação de alto consumo. E como não maneja bem, cada vez necessidade de reformas mais frequentes. O que faz ela gradativamente reduzir a sua capacidade de suporte. Então, esse cara está diminuindo, mesmo com tecnologia, porque ele acaba não conseguindo reformar todo ano, não conseguindo... Então, assim, ele vai gradativamente reduzindo a capacidade de suporte da fazenda dele. Ele vai reduzindo o número de cabeças. Ele vai se tornando menos dependente estruturalmente de um pasto produtivo. Agora, se a gente entra, corrige o manejo dele, que é o problema básico, é manejo, e aí usa a suplementação como suplementação, esse cara inverte a curva. Em vez de gradativamente reduzindo lotação, eu inverto a curva para gradativamente esse cara aumenta a lotação. E eu não vejo a turma chegando e corrigindo o problema primário dele, que é o manejo, que é reduzir o tamanho dos piquetes, tentar fazer esse cara acertar as metas de manejo, sabe? A gente, eu falo assim, a gente dá analgésico. A gente trata com analgésico. E não, que nem você falou, vai pela porta larga, né? Não mata a bactéria, né? Eu tiro o sintoma
mas não tiro a causa. Então, de maneira geral, mesmo as fazendas tecnificadas. É o que você falou, né? Eu faço a reforma, não tenho manejo, eu vou obrigatoriamente replicar a reforma já já. Exato. E aí você tem degradação. Você volta para o começo do problema, custa mais produzir a pasta por conta disso. Então, com o manejo, você reduz a degradação e faz durar mais essa reforma. Certo? Exatamente. É por aí, né? Sim, e a suplementação como um instrumento para isso, né? Para que não haja pressão de pastejo excessiva. Eu posso, por exemplo, escolher estrategicamente, vou plantar plantas de mix para melhorar o desempenho, ou misturar leguminosa para botar mais nitrogênio no solo, para economizar a compra de nitrogênio. Ou seja, quando eu passo a comandar, são N oportunidades. São N oportunidades que se cria, sabe? Quando eu comando o pastejo, né? Aquilo que eu disse, são muitas possibilidades que eu vou focar no animal, focar no solo, focar no equilíbrio entre os dois. Então, são realmente possibilidades enormes. E como fica a reforma numa fazenda que tem um manejo adequado? Você torna ela uma coisa muito pontual? Não, eu vou passar a usar, não. Agora eu quero aumentar, sabe? Agora eu já cheguei no meu limite. Agora eu vou partir para uma mais produtiva. Essa aqui eu já domino, né? Essa variedade de capim eu já domino. Eu quero uma mais produtiva agora. Ou plantas de estação, sabe? Ou plantas de mix, né? Que eu vou querer. Ou seja, são, novamente, N possibilidades. E no caso da adubação, mesma coisa. Você faz algum ajuste fino, uma análise de solo de vez em quando, para ver se está tudo bem. Então, qual é a crítica que a gente sempre tem escutado bastante aí, né? A turma manda adubar, mas não criou a estratégia de colher. Então, é muito comum você ver fazendas e aquele cara posta aquela foto no meio do piquetão dele, assim, ó, com o capim na testa. Dobrando já, sabe? Achando que tá aquilo bom, é bonita. Que tá horrível. Tá passando, né? Sabe? Porque a turma é preparada para formar, não é preparada para colher. E o capim passado, nesse caso, passou. Excedeu, produziu mais. Aí você entra roçando. Boca de boi. Pressão em cima. E escolhe uma categoria menos exigente, que você pode desempenhar menor. E vai. E vai. É por isso que eu falo, cara. Você sabe que eu venho do agro, a minha mãe é veterinária, tenho uma admiração imensa pela minha mãe. E por grande influência do meu meio e da minha mãe, eu fui para veterinária também. Achava aquilo bonito, né? Nossa, minha mãe fez, vou fazer também. A gente já está nesse negócio. Eu nunca soube na minha vida o que é ganhar dinheiro fora do agro, né? Minha família vinha daí. Mas eu me apaixonei mesmo pelo boi. Falei, cara, isso aqui é fantástico. Quando eu descobri, objetivamente, que ele pegava o capim, que a gente não faz nem chá com esse troço, e fazia aquilo se transformar em carne, que é o alimento mais nobre que tem. O dia que eu descobri isso... Porque quando você entra na faculdade, 17, 18 anos, você entende isso fisiologicamente. Você vai estudar nutrição, fisiologia, mas acho que você não tem ainda essa noção de mundo, de falar, cara, esse alimento é... Sabe, você está amadurecendo ali o lobo frontal de causa e consequência. Você sabe que eu estou voltando para a veterinária agora, né? E eu fiquei maravilhada com isso. Eu acabei, tem um mês... que, assim, na Datamar, a gente tem cerca, balança Truteste, brinco de identificação, Zitegs, e as seringas de fluxo contínuo da Syncro. Tem um mês que me passaram a gerência de produtos da Syncro também. Então, estou eu aqui estudando. Eu vim na viagem ontem estudando. E meu primeiro emprego, como eu disse lá no começo, meu primeiro emprego foi no Top Line com uma seringa Syncro de aplicação por on. Então, assim, estou eu aqui de novo. Que vai ser uma outra, assim, eu acho que com as seringas vai ser muito mais fácil eu colocar isso no mercado, porque primeiro não tem o preconceito, né, aquele ranço que se tem de cerca elétrica, mas se tem um certo preconceito achando que as seringas são descartáveis. E não são. Os laboratórios veterinários só compram seringa Syncro, na sua grande maioria, só que a turma acha que é brinde. E não é brinde, é boné, camiseta. Na verdade,
a seringa é uma ferramenta para melhor aplicar o medicamento dele de forma mais exata, mais ergonômica, porra, não cansa para trabalhar, uma série de vantagens. E custa, né? De alguma forma. E eles de uma nunca, forma ou de outra eles vai nunca custar. pagaram barato, mesmo o laboratório, eles compram da gente, nunca pagaram barato, só que eles não ensinaram a usar. E o cara que ganha, o produtor que ganha, acha que é descartável. E, na verdade, não é. Porque ele não sabe o valor por trás. Então, assim, né? quando você aprende que pós o uso tem que lavar e guardar, e secar e guardar, ela dura muito mais do que outras, com todas as vantagens de precisão, velocidade, agilidade, dose correta. Você vê esses confinamentos grandes, você já teve a oportunidade de ver parece pit stop de Fórmula 1. Três, quatro seringuinhas de fluxo contínuo, sabe? Brinco, bottom, aplicação oral, injetável, puron, puff, e sai, sabe? Pesagem. Então, assim, elas já são usadas em pecuárias profissionais, a turma já sabe que é melhor, menos hematoma, tem aquela que faz a menos estresse, menos tempo de curral, vem em linha com o bem-estar animal. Então, assim, eu só preciso quebrar esse preconceito de ser descartável. Sim. Mas, assim, o bacana é que eu estou voltando para... Eu tenho que aprender as drogas todas, porque qual seringa é melhor para qual medicamento. Então, assim, coisa que eu tinha tirado fora do meu métier aqui, estou tendo que voltar agora, estou cuidando dessa segunda linha. Cara, a vida é um estudo eterno, né? Estava falando isso para minha filhinha ontem, tem 5 anos. Aliás, ontem não, outra semana, mas ontem eu reforcei. Falei, filhinha, eu não quero ir para a escola hoje. Falei, filhinha, aprender a ir para a escola é que nem um muro, você tem que construir um castelo. Todo dia você põe um tijolinho. Falando em filho... E depois que você acabou de construir, tem que reformar a parte que está estragando. Todo dia. Falando em filho, eu estou super orgulhoso. Ontem de manhã, o meu filho ganhou uma medalha. Ele estuda no colégio de bilíngue, lá em Prudente. E ele ganhou uma medalha de português do colégio, assim, sabe? Nossa, ele tem 7 anos, assim, sabe? Eu tenho esse de 7, um grandão de 19, que está fazendo medicina lá em Prudente também, dando orgulho para os pais. Que legal, parabéns, cara. Isso aí é... Hoje eu falo que os estagiários chegam e já não sabem mais falar português, então isso é um grande mérito. A primeira coisa que a criança tem que aprender de forma eficiente para conseguir aprender todo o resto depois é sua língua, né? Para poder dominar a leitura, aprender a escrita, se comunicar, e daí vem todo o resto. Então, parabéns. Show. Bem orgulhoso. Show de bola. Por fim, eu tenho um presente para te dar. Desculpa a grosseria de abrir o seu presente, mas o principal, aqui tem boné, copo, adesivo, chaveiro, mas o principal é esse livro aqui, não sei se você já leu. Não li. Em inglês, e ele fala, inclusive, de pastejo holístico. Enfim, é bem legal, mas tem outros assuntos. Em inglês ele chama Sacred Cow, chama Carne Nossa de Cada Dia. São todos os argumentos científicos em prol da pecuária e do consumo de carne. Então, desde o bem-estar animal, ao sequestro de carbono pelo solo em ambientes bem manejados, ao benefício da carne para a saúde, e etc. Então, fica aqui meu presente. Quem fez a revisão técnica dele foi a minha amiga Lívia Padilha. Sei então, nós estamos presenteando os nossos convidados com o livro. Muito vocês obrigado. que quiserem comprar, por favor, na Amazon, A Carne Nossa de Cada Dia. Está lá. Quem já tiver o livro, quem já conheceu os conceitos, compra uma meia dúzia aí para dar para as pessoas, distribuir. A gente precisa fazer esse marketing em prol do nosso negócio, que ele está sendo muito mal divulgado por aí. Semana passada, tive aqui o ministro Aldo Rebelo. E ele veio falar assim, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, esse impasse que a gente teve recentemente com a questão do Carrefour francês, do CEO, na verdade, global, né? Não foi só o francês, falando que a nossa carne não é digna de estar na mesa dos franceses, desnudou a questão, porque não é sobre o meio ambiente, né? Proteção. É protecionismo puro, porque assim está muito evidente que as nossas normas ambientais são infinitamente mais rigorosas do que as regras francesas. Os produtores estão brigando lá para fazer pousio, né, em 4% da área. Aqui nós temos que reservar de 20% a 80% da área, né, obrigatoriamente, não para pousio, né? Então, assim, não tem comparação. Então, quando ele faz uma declaração dessa, ele deixa evidente, desnudado, de que é puro protecionismo, é comercial. Não tem nada de preocupação com o meio ambiente. Ele fala de corrupção da virtude. Eu gostei muito da colocação dele, ele se comunica muito bem nesse sentido.
Então, foi muito interessante. Tá aí, vamos lá fazer nossa parte, gente. Nós precisamos entender melhor, saber nos defender melhor, sem... hoje se fala em lacração, não gosto muito dessa palavra, mas sem radicalismo, tem que conversar. Assim, né? Eu sinto nesse tema, a gente se comunica muito mal com o Muito. urbano. Muito. Sabe que eu trabalhei na Brangos em 2010 e comecei projetos de carne de qualidade e ali eu percebi assim, a dona de casa é a dona do mercado. E a dona de casa não sabe nada de carne. Então, assim, entre nós do agro, a gente sabe. Mas a dona do mercado, que é a dona de casa, que ela vai lá na fila do açougue e me pede um quilo de mistura, ela não sabe quão variado pode ser esse quilo de mistura. Ela não tem a menor ideia disso. Então, assim, a comunicação nossa... Esse é um exemplo de falta de comunicação nossa com o mercado. E aqui, essa história do agro, de ser o malvadão, inclusive com os brasileiros, isso também me chateia muito, assim, sabe? Nas conversas que eu tenho com brasileiros, achando que o agro é malvado e com 80% de área preservada... Na Amazônia. Na né? Amazônia. Bom, a Amazônia tem 90% de área preservada. E eu vejo isso, né? As pessoas vêm falar, a Amazônia está virando um deserto. Eu falo, gente, mas 90% da área preservada, onde que está virando deserto? O bioma amazônico, que compreende, por exemplo, o Mato Grosso, é 87%. O Amazonas é 90%. O bioma amazônico é 87% de cobertura natural. Vamos usar o termo técnico aqui correto. Então, cara, assim, onde que vocês estão vendo isso que estão propagando, né, que está sendo propagado? E aí faço um outro apelo. Esteve aqui conosco também a Letícia Jacinto, que é a presidente da Associação de Olho no Material Escolar, que tem feito um trabalho fantástico, porque quando eles vão corrigir o conteúdo nas editoras, o conteúdo errado, que os professores replicam aos milhões para os alunos no Brasil, quando eles corrigem o conteúdo lá no material didático, eles atingem milhões de alunos, milhões de lares, milhões de pessoas. Eu fui diretor de marketing da APPS. Conheço a Associação de Profissionais da Pecuária Sustentável. Da Pecuária Sustentável. Até a última gestão, aí, que era o Tony da Boviplan, que era o presidente. Agora está meu amigo Paulo Araripe lá. Mas assim, a gente também abordou muito esse tema aí de comunicação e tal, com agro. Do agro para o urbano, e isso também sempre teve me norteando aí. Por sinal, eu vou até falar com vocês, eu acho muito importante, eu bato muito nessa tecla, acho que às vezes fica até um pouco enjoativo, mas nós precisamos nos tornar os protagonistas dessa história. Então, na semana que vem, provavelmente não é quando vocês vão ouvir o podcast, porque a gente tem uma gaveta aqui, mas na semana que vem eu vou estar junto com a Associação de Olho no Material Escolar, com um treinamento para 230 professores da rede pública em Piracicaba, com o apoio da Exalc. Eu participei de um evento o ano passado em Rondônia. Talvez você conheça o Alexandre Foroni. Grande amigo, seu Evaldo. Seu Evaldo, sou fã da família toda lá também. Alexandre, Marco Antônio. E eu fui dar uma palestra lá no evento deles também, e eles fizeram um negócio muito legal. Eles levaram não sei quantos ônibus de professoras escolares lá do estado. Isso é essencial. Sim, mostrando quanto que eles preservam, quanto que eles produzem, sabe, tudo que eles fazem ali para tirar essa pecha, né? Essa pecha, assim, sabe? E quando a gente atinge o ensino, né, a gente vai nos alunos, aí nós temos uma ação de longo prazo. A gente vai colher isso daqui a 10 anos, mas de forma contínua. Então, eu vou estar lá, eles vão fazer um treinamento, uma capacitação com esses professores. Por que eu estou falando isso? Porque a Associação de Olho no Material Escolar ela precisa de associados para continuar promovendo esses tipos de evento e esse tipo de modificação, correção científica dos materiais didáticos e esse atingimento, né, de milhões de alunos. Então, pessoal, eu não ganho nada com isso. Aliás, muito pelo contrário, muitas vezes eu ganho confusão. E o pessoal, né, vem xingar, vem ficar bravo, enfim. Vocês precisam se associar. A gente, se não consegue agir de forma ativa nas escolas dos filhos ou nas redes sociais, você não quer mexer com isso, por favor, financiem a associação, porque é fundamental para que a gente consiga desmistificar essas mentiras.
Então, a Amazônia não está virando deserto. A Amazônia é 90%, o Amazonas é 90% cobertura natural. Né? O Brasil é 67% cobertura natural. E eu não estou usando nem os dados do INPE. Estou usando os dados do MAP Biomas, que ainda é mais controverso, que ele muda, atualizações todo ano, enfim. Olha só. Provavelmente é melhor do que isso. Tá? Mas estou usando os dados do MAP Biomas ainda para dar margem para erro. Mas esse dado ele é corroborado pelos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e por um projeto paralelo da NASA, tá? Da agência norte-americana. Então, cara, a gente precisa levar essa informação, falar que carne bovina não faz mal, carne bovina não tem carboidrato, cara, não engorda. Enfim, vamos em outra linha, tem um outro podcast para a gente gravar ainda sobre isso, está na agenda. Ernesto, queria te agradecer pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e pela sua presença aqui. Foi uma alegria falar com você. Eu que agradeço, novamente, uma honra, sou muito fã do teu trabalho e parabéns. Onde a gente te encontra? Então, como eu disse, eu acabei enveredando pelas mídias sociais, então o Instagram é Ernesto_Coser, aí tem YouTube, Ernesto Coser Neto, é só botar meu nome lá com bastante material, tem palestras completas, tutoriais, como é que eu faço um kit para raio, como é que eu faço um aterramento, quantos fios, como é que eu dimensiono o edificador, tudo isso, sim, eu estou na busca de levar a informação, assim, sabe, a ideia era realmente levar a informação e criar essas conexões aí, acho que está dando certo. Fechou. Então, pessoal, as meninas vão colocar aí, vocês já sabem onde encontrar. Obrigada novamente. Eu agradeço. Valeu, turma. Vamos para o próximo.